Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia 4 de março de 2026, para falar sobre a nossa paixão. Então vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. O tema principal é a apresentação do Renato Gaúcho e os desafios que o novo treinador tem pela frente. Não falo só dos jogos, mas de recuperar jogadores importantes e dar qualidade técnica e tática ao nosso elenco. Vamos debater tudo isso e muito mais agora? Então já chega deixando o seu like. Mãozinha que está aqui embaixo é muito importante, gente, para o nosso canal. Se tiver a função hype, hypa o nosso vídeo, manda para geral, compartilha e, claro, se você é novo, se inscreve aqui na sua casa, que é o Fanático Vascaíno. Bom, começa hoje a terceira passagem, a nova era, do técnico Renato Gaúcho no comando do Vasco. Ele chega ao Vasco depois de 18 anos, a última passagem dele foi em 2008, no ano em que o Vasco teve o primeiro rebaixamento. Era ele o técnico naquele fatídico jogo diante do Vitória, em São Januário, numa campanha de reta final, em substituição ao Tita. Ele chegou e não salvou o Vasco. Vasco que tinha Edmundo, Odivan, Pedrinho, dentre outros jogadores, né? Mas aconteceu o rebaixamento naquela oportunidade. Óbvio que a gente está falando de 18 anos, de um treinador que naquela época tinha apenas 7 anos de início de trabalho. O tempo passou, os números e conquistas vieram para qualificar o Renato Gaúcho, que em determinado momento, até recente, chegou a ser cotado para a seleção brasileira. Mas vamos falar sobre a chegada do Renato, que vem junto com 2 auxiliares importantes. O Marcelo Salles, que já trabalhou no Vasco, inclusive, sendo auxiliar técnico do Joel Santana, e também o Alexandre Mendes, outro que já trabalhou no Vasco, mas só que trabalhava na função anterior que ele exercia, que era de preparador físico. 2 jogadores importantes, são 2 profissionais importantes que vão ajudar muito os jogadores. Na parte tática, são eles que mais comandam o dia a dia, só que o Renato tem algumas funções, alguns desafios que são importantíssimos pelo caminho, gente. E aí eu quero dividir com você, torcedor, porque o Renato Gaúcho tem, eu vou listar aqui alguns desafios na minha avaliação, espero que você escreva aí também nos comentários para a gente debater. Ele vai ser apresentado hoje, estaremos lá ao vivo, hein? A partir de 1h30 da tarde está prevista a apresentação do Renato Gaúcho. 1 da tarde a gente já abre a nossa live, por isso que o nosso Na Conta Catel hoje vai para as 6 horas. Então, programação, café agora, você está curtindo. A apresentação do Renato ao vivo a partir de 1h da tarde, deve rolar por volta de 1h30. E 6 da tarde, o nosso Na Conta Catel. Bom, Renato Gaúcho tem alguns desafios pela frente. Mexer com o vestiário e transformá-lo numa unidade em prol do Vasco da Gama. Ou seja, o vestiário não pode ter grupos, o vestiário não pode ter cisão, ter uma unidade em busca de grandes resultados. Recuperar a autoestima, o moral de alguns atletas que anda bem em baixa. Vamos pegar o time titular, Paulo Henrique, jogador de seleção brasileira, cotado para ir para a Copa do Mundo, não atravessa bom momento, desde o ano passado. Levou uma dura de integrantes da torcida do Vasco, uma dura em virtude não só da postura dele, não o futebol, mas a postura dele dentro de campo contra o Santos, né? A demonstração dele de querer seguir no Vasco, mas é um jogador importante. O próprio Lucas Piton jogou bem contra o Fluminense, jogou mal na segunda partida, mas não é ainda nem sombra daquele Lucas Piton que um dia chegou a ser cotado para jogar na Europa, por ter cidadania italiana. Acalmar o Barros, posicionar o menino, para que erros como ele
protagonizou contra o Fluminense, contra o Corinthians na decisão da Copa do Brasil, sejam minimizados. Óbvio que alguns erros vão acontecer, mas assentar. Recuperar o Cuesta, zagueiro importante. Quem sabe não se torne um líder, como foi Kahneman, por exemplo, no Grêmio, na sua passagem mais vitoriosa dele no Clube Gaúcho. Avançando, melhorar a qualidade técnica do Andrés Gomes, que é muito veloz, no X1, num contra um, é muito bom, porém na finalização deixa muito a desejar. Fazer trabalhos técnicos ao longo desse tempo de contrato. Renato vai ter contrato com o Vasco até dezembro desse ano, sem multa rescisória, o que eu acho sensacional. O treinador, se não tiver resultado, for mandado embora, ele não pode ser premiado com multa, que é o que acontece, é uma prática do futebol. Mas recuperar e dar qualidade ao potencial do Andrés Gomes. Recuperar o Nuno Moreira, que despencou de aproveitamento, de desempenho desde o ano passado. Dar moral, qualidade para os dois atacantes, Brenner e Spinelli, são os nossos homens-gol, aqueles caras que vão ter a referência, vão ser os caras responsáveis por fazer os gols. Pegar o Inestrosa e encaixá-lo dentro do Vasco, porque é um jogador importante, custou 30 milhões de reais ao Vasco. Então, assim, há trabalhos individuais, há desafios individuais importantes para potencializar o coletivo. Só que existem outras coisas a se fazer. Por exemplo, trazer opções táticas ao Vasco da Gama, variações, colocar as peças nos seus devidos lugares. Zagueiro é zagueiro. O meia é o meia, quem pensa o jogo, quem constrói o jogo. Os volantes aparecem, mas não são funções vitais num time. Os atacantes precisam ser cada vez mais agudos, mortais, letais contra os adversários. Apresentar jogadas ensaiadas, que o Vasco não apresenta há algum tempo. E tudo isso tem pela frente um calendário pesado. Palmeiras é o primeiro desafio do novo trabalho do Renato Gaúcho. Em casa, ok, mas é o Palmeiras, é o Lanterna Vasco contra o Palmeiras. Aí os desafios, se concluídos com êxito, o Vasco tem aí a missão, Renato Gaúcho, de tirar o time da parte de baixo da tabela e devolvê-lo à primeira página, que é o seu lugar. E o Renato tem feito isso nos últimos anos, à exceção de 2024, que ele fez uma campanha muito ruim no Grêmio. Em todas as outras edições, nos últimos 10 anos, comandando o Grêmio, Flamengo e Fluminense, a pontuação do Renato, o aproveitamento sempre acima de 50%, o que entrega uma primeira página de Campeonato Brasileiro, disputa de Copas. São desafios que o Renato tem pela frente. Depois do Palmeiras, Cruzeiro fora de casa, Fluminense, Clássico e Grêmio em casa, os 4 próximos jogos do Vasco da Gama. Quinta fase da Copa do Brasil somente no final de abril, assim como a Sul-Americana, que vai ter sorteio nesse mês de março e começa em abril. São os 3 grandes desafios. Campeonato Brasileiro, subir o time, Copa do Brasil, quinta fase, e também Sul-Americana, fase de grupos, avançar, fazer o Vasco avançar. E até a Copa do Mundo, esse trabalho precisa já gerar frutos, porque até a Copa do Mundo vai ter rolado toda a fase de grupos da Sul-Americana, já vai ter rolado a quinta fase da Copa do Brasil, já vai ter rolado quase todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 18 rodadas. Então, assim, futebol é o calendário insano, mas o Renato, com toda a sua experiência e qualidade, tenho certeza que nos dará dias mais tranquilos. Eu levo fé. Fábio, era o teu nome preferido? Não significa nada. Se o Arthur Jorge o fosse, não significa que o Renato Gaúcho não tenha qualidade, e tem muita. Fala a linguagem do jogador, abraça, estilo paizão, e nesse momento precisa, e de um vestiário muito melhor. Boa sorte, Renato, seja muito bem-vindo na sua terceira passagem, a primeira 2005 e 2006,
e a segunda em 2008. Agora vamos escrever um novo capítulo? Tamo junto. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos juntos ao lado do Vascão da Gama. E não esquecem, 13h, direto do CT Moacir Barbosa, estaremos juntos para contar a apresentação do Renato e às 6 o nosso Na Conta KTO. Tchau!